Bom dia a todos, professores. Sejam bem-vindos no nosso ATPC. Aqui estão os recadinhos, né? Eu conversei com vocês antes, mas a gente pede, por gentileza, que vocês deixem a câmera e o microfone desligados, tá? Porque se você deixa o microfone ligado, a gente pega o som ambiente da casa de vocês e aí o som não sai tão nítido para o pessoal, tá? E a câmera também, porque ela, talvez, a gente não conhece totalmente, né, o Microsoft Teams, mas talvez ela fique muito pesada. Então, quando a gente for passar o slide, ele não passa tão rápido para o pessoal, né? Então, enquanto passa para um, não passa para o outro. Então, a gente peça a gentileza. E o combinado é assim, né? Vai ser um ATPC bem interativo, né, com interação com vocês. Então, quando eu falar assim, pessoal, vocês podem responder pelo chat, aí vocês vão clicar lá na interação do chat, tá vendo? Que tem lá aquele símbolo ó, dos 3 pontinhos, tem a mãozinha, e depois tem aquele símbolo que tem uma setinha vermelha lá embaixo no item 2, né? Então lá é o chat, vocês clicam lá, e depois a gente conversa, vocês mandam as respostas que eu fizer para vocês. Esse não mexo no slide, eu acho que não vai ter problema, porque eu fiz uma configuração aqui que só eu consigo mexer no slide, né? Porque muita gente mexia no slide e atrapalhava aqui, né? Então a gente pedia para que não mexesse no slide, mas eu já fiz uma configuração, tá? E posteriormente, essa gravação vai estar disponibilizada ainda hoje para vocês. Então, se perder alguma coisa, o som ficar ruim, né? A gente pede que vocês depois assistam a gravação. Tá bom? Então, vai ser bem assim. Quando eu pedir para vocês no chat, vocês entram lá no chat, naquela setinha que está vermelho no item 2, e quando eu pedir para vocês conversarem, passar, né, vocês ligam a câmera, eu vejo o professor que quer conversar, aí eu peço para ele, tá? Se eu ver várias câmeras ligadas, eu escolho um por causa do tempo nosso, né? Que a gente não tem também tanto tempo assim. E ainda tem gente com a câmera, com o áudio ligado. Por favor, pessoal, desliga o áudio. Bom, o tema que eu arrumei aqui para a gente é características básicas e classificação dos movimentos, tá? Tá no currículo paulista, né? Tá no currículo paulista, perdão, tá no currículo do estado, né? Aquele currículo antigo nosso que a gente tinha algumas habilidades, né? Que a gente usava. Então, dentre essas habilidades, a gente tem que classificar o movimento, tá? Então, eu vou passar para vocês, é um item muito fácil, tá? Prometo que eu não vou ser que nem o professor Giba ontem, né, de dar cinemática em 40 minutos, mas eu vou falar um pouco da cinemática, de algumas coisas essenciais para o movimento, e daí a gente vai... tá. Antes de tudo, tá? Eu peço assim, a compreensão do pessoal que pegou Química esse ano, que é mais ligado à física, isso, mas não vai faltar oportunidade da gente ver Química também, tá? Mas faz parte da ciência da natureza, né, pessoal? Então, os químicos também têm alguma ideia da física e vice-versa, né? Eu fiz um levantamento daquilo que vocês preencheram, né, que foi para vocês uma planilha. Tinha 59 professores que davam aula de física, 35 de química, contando com, assim, junto com aqueles que dão as duas disciplinas, ao mesmo, né, que dá física e que dá química também. Então, nós estamos num grupo que o professor não vai ficar tão perdido assim. Mas eu prometo que eu vou bem devagar, porque tem professor que a gente entende que não é formado em física e tem muita dificuldade, tá? Mas aqueles que são formados em física, que têm bastante capacidade, me perdoa e bem devagar, tá? Mas o que eu vou torcer bastante é que mesmo aqueles professores, né, que têm facilidade na física, que pelo menos alguma coisa eles não saibam hoje, que eles errem, porque daí eu vou sair feliz que pelo menos uma coisa ficou para eles, né? Porque é sempre assim, alguma coisinha que a gente pensa, que a gente sabe,
que o tema é fácil, né? Classificação de movimento, movimento progressivo, retrógrado, acelerado e retardado. Então, a gente vai mesclar com algumas outras coisinhas, né? E espero que seja uma OT produtiva. Eu também estava pensando assim, de que tema usar, né? E vocês, com os seus PCs, com o CMSP lá também, vocês já vêem bastante coisa, né? Vocês vêem coisa do documento orientador, vocês vêem coisa de temas transversais, avaliação, tecnologia. Eu fiquei pensando, o que passar, então, em ATPC, né? Eu, particularmente, achei melhor passar uma coisa específica para vocês. Que quase vocês não veem essa parte específica, né? Já que a gente não tem OT, né? A gente não tem mais OT, então eu acho que passar isso aqui para vocês é bom, para a gente crescer, aprender mais alguma coisinha e passar para os nossos alunos. Então vamos lá. A gente vai começar com aceleração, tá? É um assunto tranquilo, né? E que a gente vai começar com a seguinte pergunta: o que é aceleração, tá? Ainda não vou abrir espaço para vocês responderem, porque eu acho que todos vocês sabem, né? Até mesmo os professores que não são formados no componente curricular de física. Então, a aceleração é uma grandeza vetorial que determina a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Bom, então é isso que é a definição da aceleração. Agora, turma, olha só, eu vou colocar uma pergunta aqui, né, um probleminha simples, fácil, e eu quero que vocês coloquem essa resposta no chat, tá? Ainda não vou abrir a palavra para vocês. Como eu disse, o ATPC vai ser bem interativo, mas a gente vai abrir a palavra quando for uma coisa bem mais específica, tá? Esse probleminha dá para vocês colocar a resposta no chat, tá bom? Então, eu vou passar para vocês a pergunta, e vocês resolvem, então, fazer até de cabeça. A aceleração escalar média, tá? Então, nós estamos vendo a aceleração pelo modo escalar dela, que a gente sabe que a aceleração é uma grandeza vetorial, mas aqui nós estamos olhando ela no campo do escalar, tá? Então, vamos abrir o chat e ver os professores respondendo. Olá, respostas. Não tenho medo de errar, mas vocês não vão errar essa, né? O Bruno já falou que é 3 metros por segundo ao quadrado, Juliana também. Professor, depois se você quiser dar uma corridinha, pegar uma folha com uma caneta, vai ser bom, tá? Porque sabe que física é cálculos. Orlando colocou 7. Mariana 3. A Giovana está com problema de visualização, deve ser do computador seu, querida, porque está todo mundo vendo. Viviane 3, Marcos 3. Bruno já explicou como que ele fez. A Mariana usou a fórmula. Eu não estou visualizando nada, o Carlos. É problema, eu acho que lá do seu computador, porque a visualização aqui sai boa. 3 metros por segundo ao quadrado. Obrigado, Bruno. Orlando, você quer falar por que deu 7 no céu, por gentileza? Você pode abrir a câmera e pedir a palavra. Eu somei 10 com 4, dá 14, dividido por 2, dá 7. Tá, mas você lembrou da fórmula da aceleração escalar média? Eu vou colocar a fórmula para você aqui, ó, no PPT. Tá? É uma variação de velocidade. E sempre quando é uma variação, a gente faz o final menos o inicial. É. Tá?
Então seria 10 menos 4, dá 6, dividido por 2, dá 3. Tá. Correto. Obrigado, Orlando. Pode desativar a sua câmera. Tá indo bem, pessoal. A gente tá indo legal com a reunião, né? É assim mesmo que a gente vai fazendo nos erros e acertos, né? Como eu falei, o Orlando é um professor formado em Química, né? E às vezes esquece algumas coisas, mas assim, faz parte. Está aqui para voltar a lembrar das coisas. Então, aqui, ó, é a conta que vocês fizeram, 3 metros por segundo ao quadrado. Turma, então, a aceleração escalar média é sempre assim, a variação da velocidade pela variação do tempo. Como fala lá que o intervalo de tempo foi de 2 segundos, a variação, portanto, foi de 2 segundos. Agora eu vou passar um probleminha para vocês fazerem também, e eu quero que a resposta venha no chat, tá? Que agora é sobre a aceleração escalar instantânea. Naquele instante, qual era a aceleração? Já está na tela. Ó, eu vou ler para vocês. Determinar a aceleração de um móvel. Aqui não está falando em aceleração média, né? Então é instantânea, que apresenta a velocidade de 20 metros por segundo no instante de 2 segundos, tá bom? Então eu vou abrir o meu chat para ver as respostas. A Michelle está falando, se vocês quiserem pegar o fone de ouvido, às vezes o som fica melhor, tá bom? Já estão mandando a resposta, 10. Beleza. Mais alguém? 10. Edivaldo, 10. Bruno, 10. Luiz Henrique, 10. Parabéns. Orlando, 10. Juliana. Legal. Tá. Nenhum professor conseguiu achar outra resposta, né? Tá bom. Obrigado, Bruno. Valeu. Mariana. Muito bom. Turma, então, olha lá. Acho que já tá bom, né? Todos falaram 10. Eu vou voltar aqui, então, no PPT. Olha só, hein? Determinar a aceleração de um móvel que apresenta a velocidade de 20 metros por segundo no instante 2 segundos. Vocês têm certeza que isso é aceleração instantânea dele? Então, olha só. Vocês fizeram isso. Vocês dividiram a velocidade naquele tempo. 20 por 2, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá. Apareceu a palavra errado. Ué, por que será errado, não? Está errado? Isso aqui é 2 por 20? Não, não pode ser, né? É V por T, não é T por V. Então, o que está acontecendo aqui que deu errado? O enunciado não está completo, gente. A gente não pode, em hipótese alguma, quando a gente for calcular a aceleração, dividir a velocidade pelo tempo. Isso é um grande erro, tá? Esse exercício teria que vir assim: determine a aceleração de um móvel no instante de 2 segundos, que apresenta a equação da velocidade V igual a 3t ao quadrado mais 2t mais 4. Tá bom? Ele colocou uma equação da velocidade. Eu vou fazer agora a substituição do 2 segundos no lugar do tempo. Só para ver quanto que daria, mas isso aí não seria parte da resposta, tá? Ó. Substituir. Deu 20. Por que eu fiz da 20? Porque eu quero que esse exercício seja semelhante no de cima. Tá vendo? Ele tem uma certa semelhança. O 20 bate com o 20 de cima e o tempo 2 segundos bate com o tempo lá de cima. Agora, se vocês forçarem um pouco a memória, vocês vão lembrar que quando a gente calcula a aceleração, a gente faz a derivada da velocidade. Né? A derivada da velocidade em relação ao tempo. Eu acho que todos vocês sabem derivar. Se vocês não se lembram, vocês vão fazer aquele t ao quadrado lá, vai multiplicar o 2 pelo 3, aquele 2t vai multiplicar o 1 pelo 2, e aquele 4 vai sumir.
E quando a gente faz a multiplicação do 2 pelo 3 no primeiro, some o 2 do t, fica só t. E quando a gente faz o u multiplicado por 2, o t desaparece. Então a derivada ficaria assim, tá vendo? 6t mais 2. Tá bom? Multiplicando por 2, que é o tempo que ele quer, 6 vezes 2 mais 2 daria 14, e não 10 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que naquele instante era 14 metros por segundo ao quadrado. Aceleração. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Pode ligar a câmera. Se não, você entendeu legal, tudo bem. Eu tinha comentado isso lá em cima, que teria que derivar, eu só não lembrava o processo, mas 10 Não, realmente valeu, não seria. valeu, Marcos. É isso mesmo, a gente tem que derivar, né? Porque você não consegue essa aceleração instantânea só jogando pela fórmula. Tá bom, pessoal? Vamos passar então? Classificação dos movimentos. Então, olha só, hein? Progressivo, retrógrado, acelerado e retardado. Deixa eu pegar uma folhinha aqui, pessoal, por gentileza. Só para mim ler aqui para vocês, né, que faz parte quando a gente entra naquele tema dos movimentos, né, que se realizam no cotidiano e as grandezas relevantes para a sua observação, né, que são algumas habilidades como utilizar modelo explicativo de movimento, reconhecer as variações de movimento, tá? Então a gente não está fora do currículo, tá bom? A gente vai continuar. O que significa uma velocidade positiva para vocês? Então, eu vou colocar essa resposta no chat, vocês vão acompanhar e vocês vão mostrando para mim. Se você, quando alguém fala assim, professor, o que é uma velocidade positiva? O que vocês falam para os seus alunos? Pode colocar no chat mesmo, tá? Não precisa ainda abrir a palavra. Bruno, eu induzi ao erro, filho. Assim, a ideia é essa mesmo, o professor fala assim, mas não tem como fazer, porque você não consegue derivar isso. Ah lá, a Juliana já escreveu, né, que o móvel segue em favor do crescimento da trajetória. Movimento no mesmo sentido. À direita da origem. Deslocamento no sentido positivo da trajetória. Eu acho que todos estão concordando, né, pessoal? Então, vamos lá, continuando com o slide. Uma velocidade positiva significa que o móvel possui movimento no mesmo sentido da trajetória. Que esse sentido, evidentemente, tem que ter uma orientação, né, que é uma setinha. Nesse caso, o movimento do móvel é denominado movimento progressivo. Então, tá aí. Tá? A gente tem o costume, o hábito de colocar o sentido positivo para a direita, tá? Então a velocidade vai acompanhar o sentido positivo para a direita, ela vai ser positiva. Mas nada impede daquele professor que quer complicar a vida do aluno de colocar esse sentido para a esquerda e colocar o positivo para a esquerda. Então esse carrinho teria que estar virado para a esquerda para ele acompanhar o sentido positivo da trajetória. Tá? Mas como a gente está acostumado a fazer nossa reta numérica sempre, né, para a direita, a gente já tem o costume de fazer isso mesmo. Tá bom? Então, agora que vocês sabem qual é uma velocidade positiva, o que seria então uma velocidade negativa?
É isso mesmo, Bruno. Tem que ter uma visão do mais e menos. O Bruno falou que significa que o movimento é retardado. Sentido oposto ao movimento, sentido contrário da trajetória, Daniel, o João Francisco retardado, quando o movimento é de marcha ré, Orlando, sentido contrário à trajetória, ocorre quando o móvel segue no sentido contrário ao decrescimento da trajetória, desaceleração. Tá, já tem algumas respostas, tá bom? Então vamos continuar. Uma velocidade negativa significa que o móvel possui movimento no sentido contrário da trajetória, orientação do movimento. Então, o que o movimento é? O movimento, nesse caso, é retrógrado, não é retardado, tá? A velocidade não tem nada a ver com acelerado e retardado, tá? Isso a gente vai ver depois. A velocidade, por enquanto, é só progressivo quando ele está no mesmo sentido da trajetória e retrógrado quando está em sentido contrário à trajetória. Tá bom? Então, eu vou colocar o desenhinho aqui. É isso. E não significa que o carro está em marcha ré, tá, pessoal? Ele está indo contrário à trajetória. Porque se esse carrinho agora parar e dar uma marcha ré, ele vai para o sentido positivo, daí ele passa a ser um movimento progressivo, mesmo estando em marcha ré, tá? A gente tem que ver o movimento do carrinho, não se ele está indo para frente ou para trás usando a marcha ré. Tá bom, muito obrigado, pessoal, pelas respostas e vamos continuando. Eu vou colocar agora duas perguntas rápidas para a gente ir mais rápido, tá? Já que vocês colocaram da velocidade, o que significa uma aceleração positiva e o que significa uma aceleração negativa para vocês. Vocês podem responder assim, uma e depois a outra logo em seguida, tipo assim, vamos colocar boa e ruim. Então já sabe que a boa seria positiva e a ruim é negativa. Mas não é isso, tá? Só fiz um exemplo. Significa uma aceleração positiva. Positiva aumenta a velocidade, negativa reduz a velocidade. Estou falando aqui. Aumenta a velocidade no decorrer do tempo. Obrigado, Carlos. Eu também adoro a hora de física. Por isso que eu gosto de fazer a TPC bem específica mesmo. Deixa os seus PCs aí que façam as outras, né? Sobre avaliação, sobre outros temas. Mas depois, pessoal, eu quero que vocês vão sugerindo temas, tá, para mim, porque às vezes eu penso uma coisa e vocês têm ideias contrárias, tá bom? Negativa a diminuição da velocidade no intervalo de tempo. O Bruno falou que a aceleração positiva é acelerado e a aceleração negativa é retardado. Não faz mal, Bruno. Depois você assiste a gravação, hein? Não vai deixar de assistir. Tá. Pessoal, obrigado pelas respostas. Aumenta e diminui a velocidade do decorrer do tempo. Turma, olha só, hein? Isso é um grande erro. Eu vou até comentar com vocês agora, ó. Falar que uma aceleração positiva aumenta a velocidade é errado. Falar que uma aceleração negativa diminui a variação da velocidade é errado.
Falar que uma aceleração positiva ela é movimento acelerado é errado. Falar que uma aceleração negativa ela é movimento retardado é errado, tá? A gente vai aprender agora. Você está vendo que é um assunto tão simples, muitas coisas a gente tem conceitos assim errados, e isso eu também tenho alguns conceitos errados em física, né? Que a gente acaba às vezes descobrindo assistindo alguma coisa ou tendo alguma leitura, mas olha só. O que significa aceleração positiva? Se eu chegar para você e falar assim, professor, o que é uma aceleração positiva? Vamos falar assim. Não significa nada. Nada, nada, nada. Tá? Então, aceleração positiva, assim, por si só, ela não significa nada. Então, o que acontece? Acontece que é assim, se você comparar depois esse sinal da velocidade com a da aceleração, tá vendo? Ó, se o sinal for igual, a velocidade é positiva, ou seja, ela está no movimento progressivo, lembra? E a aceleração também é positiva, aí você fala que o movimento é acelerado, tá? Porém, se o sinal da velocidade for negativo, ela está indo no movimento retrógrado. Mesmo que essa aceleração seja positiva, ela está indo contrário, né? A gente vai ver depois para frente que a setinha dela vai estar contrária da velocidade. Então, ela está atrapalhando esse movimento. Então, ela é retardada. Então, olha só, aceleração positiva sozinha não significa nada, ela tem que comparar com o sinal da velocidade. Se ela tiver sinal igual, ela é acelerado. Se ela tiver sinal contrário da velocidade, ela é retardada. A mesma coisa vale para a aceleração negativa. Sozinha ela não significa nada. Não pode falar que ela é retardada. Ela tem que comparar com o sinal da velocidade que ela está, né, sendo imposta. Então, por exemplo, se ela tiver sinal igual, olha só, aceleração negativa e velocidade negativa, ela é acelerada. Então, uma aceleração negativa pode ser acelerada. Ela pode aumentar a velocidade desse carrinho, tá bom? Porém, se o sinal da velocidade for positivo e dela negativo, o movimento é retardado. Então, regrinha. Velocidade e aceleração com o mesmo sinal, o movimento passa a ser acelerado, porque os dois vetores estão se ajudando. Velocidade e aceleração com sinais contrários, o movimento é retardado, porque um vetor está atrapalhando o outro. Tá bom? Não vamos esquecer que velocidade e aceleração são grandezas vetoriais. Tá? Posso abrir a palavra para algum professor querer comentar. Tá? Que às vezes é legal o professor ouvir, falar alguma coisa sobre isso. Quem quiser falar, pode abrir a câmera. Falar se isso foi alguma coisa que ele já sabia e esqueceu, se ele nunca tinha visto isso, ele achava que a aceleração era sempre positiva. Depois eu vou falar por que a gente cai nesse erro de achar que a aceleração é sempre positiva e acelerado, tá? Ninguém quer falar? Posso continuar? Tá bom, vocês estão com vergonha de falar. Pessoal, sabe por que a gente acha que a aceleração positiva era sempre acelerado? Porque quando a gente faz um probleminha de física, a gente tem normalmente o costume de colocar esse carrinho em movimento o quê? Progressivo. Lembra no começo que eu falei que essa trajetória pode ser colocada para o outro lado? Né? Ou o carrinho pode estar voltando também, pode ser um movimento retrógrado também, sem precisar mudar a trajetória. Mas a gente quase não usa o carrinho em movimento retrógrado. Tá? A gente usa ele em movimento progressivo. Então, geralmente, sempre o sinal dessa velocidade vai ser mais. Então, aceleração sendo mais com mais, vai dar sempre acelerado. Tá? Em contrapartida, quando a gente coloca uma aceleração negativa, a gente cai no exemplo de baixo lá, né? A velocidade é positiva, porque a gente usa o carrinho no movimento progressivo, e ela, por ser negativa, ela passa a ser retardada. Mas a gente não pode esquecer que esse carrinho, de repente, pode estar em movimento retrógrado, voltando na trajetória, e não prosseguindo a favor dela, tá bom? Então, o cuidado é esse. Continuando.
Aqui tá vendo, pessoal, que eu falei? Olha lá. Se a velocidade está no movimento progressivo, a aceleração também, ela está ajudando o movimento desse carrinho, né? Então, o movimento é acelerado. Olha aqui também o caso. O carrinho está indo contra o sentido da trajetória. Vamos imaginar a trajetória para a direita. Tá? Eu não coloquei a trajetória aí, mas vamos imaginar o sentido positivo para a direita. O carrinho embaixo está indo para a esquerda, então a velocidade dele é negativa. Se essa aceleração for também negativa, ela vai ter o mesmo sentido da velocidade. Só que, você está vendo as duas setinhas de vetor? Um está ajudando o outro. Então, o movimento nos dois casos passa a ser acelerado. Aqui, olha só. O carrinho está indo para a esquerda, está indo em movimento retrógrado. Só que a aceleração está indo para a direita. Olha como uma setinha atrapalha a outra, né? Porque lembra que o sentido da trajetória a gente imaginou para a direita. Então é como se fosse uma coisa querendo segurar esse carrinho, né? Então, de repente, o rapaz está freando, alguma coisa, então está atrapalhando esse movimento. Então, aí passa a ser retardado. A mesma coisa vale para o movimento de baixo, o movimento progressivo, né? O carrinho está indo no sentido da trajetória, porém, uma aceleração está atrapalhando ele, está indo contrária. Então, aqui o movimento é retardado. Tá? Então, aqui, na visualização com os vetores, ficou mais fácil do que eu falei lá em cima, né? Lá em cima não, perdão, lá no slide anterior. Sinais iguais, acelerado, sinais contrários, retardado. Turma, olha só agora. A gente vai fazer agora como que a gente vai provar que esse movimento aí do carrinho é acelerado, porque vocês não estão vendo que ele está acelerando de 5 para 8, né? Para a gente provar que esse carrinho está com aceleração, que ele está acelerado, a gente tem que provar que essa aceleração tem que ser positiva. Por quê? Porque a setinha da velocidade está indo a favor da trajetória. Então, a setinha da aceleração também tem que estar a favor da trajetória. Pronto, olha lá. Ele tem que ajudar esse carrinho aí de 5 para 8. Ele tem que acelerar. Aí tem lá em cima a forma da aceleração média, ΔV por ΔT. Como eu considerei que tudo que a gente for fazer agora, o intervalo de tempo vai ser 1 segundo, a gente nem vai precisar fazer o tempo, tá? A gente só faz a conta da velocidade final menos a inicial. Então, a gente vai fazer aqui, ó, aceleração, 8 menos 5, deu 3. Bateu, tá? A gente provou que a aceleração foi positiva, porque o sinal 3 deu positivo. Movimento progressivo e acelerado. Aqui vocês estão vendo que o carrinho estava a 8 metros por segundo e ele passou a ficar com 5. Então, alguma coisa está atrapalhando esse carrinho, porque ele está diminuindo, né? A aceleração aqui no caso, ela tem que estar contrária à setinha da velocidade. Pronto, se ela for contrária, ela vai ser negativa. Por quê? Porque o vetor está contrário ao sentido da orientação do movimento. Aquele maisinho lá na frente, tá vendo? Vamos provar que vai dar negativo, então, a conta. 5 menos 8, que a gente faz sempre a final menos a inicial. Provamos. Bonito, né? Agora, olha só. Isso que a gente faz sempre com os nossos alunos. A gente tem o vício de colocar, né? O vício bom, né? Vamos dizer assim, de colocar o sentido para a direita. E sempre que vai fazer isso. Sempre para a direita. Só que, tanto é que eu fiz tudo que a gente for fazer nesse TPC, vai ser sempre virado para a direita, tá bom, pessoal? Só que tem casos, por exemplo, que o carrinho não está indo para o sentido da trajetória, está indo contra. Nesse caso aqui, ó. De menos 5, ele passou para menos 8. Olha só. Na matemática, você vê que do menos 5 para o menos 8 há uma diminuição, né? Porque o menos 8 é menor que o menos 5. Mas a física, esse sinal de menos, só significa que ele está indo contra o sentido de orientação, tá vendo?
O sentido é para a direita e para a esquerda. Não tem nada a ver com o valor da velocidade. O valor da velocidade, você olha só em módulo. Então, por exemplo, ele passa de 5 para 8. Então, ele está aumentando. Para aumentar, a aceleração tem que estar ajudando. Para ela ajudar, ela tem que ser negativa também, porque ela está indo contra o sentido do movimento, do sentido da trajetória. Então, vamos provar que ela dá negativa. A gente pega a fórmula, menos 8 por menos 5, né? Final menos inicial, deu. Então, provamos também que o que a gente falou naqueles slides lá está batendo tudo certinho. Movimento retrógrado, carrinho voltando, dado o sentido dele, e acelerado, tá vendo? Sinais iguais, menos com menos, deu? Acelerado. Outro caso, de menos 8 para menos 5. Então, vamos esquecer o sinal. O sinal, como disse, é só para mostrar que ele está indo contra o sentido de orientação. De 8 para 5, ele diminuiu. Para ele diminuir, alguma coisa tem que estar contra ele. Então, essa aceleração vai estar contra a velocidade. Se ela for contra, tem que ser positiva. Por quê? Porque ela está no mesmo sentido da trajetória. Ela está como se quisesse segurar esse carrinho. A gente entra naquela fórmula, né? Final menos o inicial, e chegamos à conclusão que deu positivo mesmo. Tá bom? Bom, algum professor quer falar alguma coisa por enquanto? Nós estamos no slide 12 de 36. Já fizemos um terço da OT. Nenhum professor quer falar nada, por enquanto. Está tudo ok, não tem erro nenhum, porque às vezes até o CNP erra, né, pessoal? E eu estou aqui no meio de muito professor. O Bruno quer falar alguma coisa, Bruno? Pode abrir a câmera e falar. O Orlando, se quiser também. Eu estou vendo eles colocarem mãozinha, não sei se eles querem falar alguma coisa. Eles estão só fazendo algum teste. Bom dia. Estou tirando a máscara, né, que estou na escola aqui. Mascarado, você é mascarado, hein, Bruno? Eu achei interessante essa colocação sua, Cláudio. Obrigado, Bruno. É uma grande dúvida dos alunos a associação do sinal à negatividade do movimento. Isso. Entendeu? Entendi. Então, para os professores novos que estão aí, isso é uma coisa fundamental. Isso que você falou aí. Eu achei muito interessante para eles terem esse conhecimento, né? Porque mesmo sendo no sentido, né, contrário, a velocidade, a aceleração, ela tem um ganho significativo, né? E a gente mostrando para esses alunos, né? Com a setinha fica mais fácil eles entenderem, né? Por que acontece isso. Muito bom. Só isso, ó. Obrigado, Bruno, pelas palavras. Orlando quer falar alguma coisa? O Bruno quer falar alguma coisa? Bruno já falou? Não, perdão. Tá tudo tranquilo aqui. Obrigado, então, Orlando. Então, pode desativar a câmera. Obrigado, Orlando. Então, vamos continuar. Ó. Movimento retrógrado e retardado, tá? Isso aí todo mundo estava sabendo. Aqui está um esqueminha bonitinho, né, do que a gente fez, com as setinhas, tá vendo? Ó? Sinal positivo, progressivo, porque a velocidade é positiva, acelerado, porque os sinais são iguais, progressivo, porque a velocidade é positiva, retardado, porque os sinais são diferentes, retrógrado, porque a velocidade é negativa, acelerado, porque a aceleração é o mesmo sinal, retrógrado, porque a velocidade é negativa, e retardado, porque os sinais são contrários. É um esqueminha bonitinho do que a gente viu até agora. Pessoal, 2 probleminhas fáceis para vocês fazerem. Pode ser no chat mesmo, tá? O motorista em um carro em movimento retilíneo uniforme, ele está em estado constante, então, né? Só para te revisar rápido, movimento retilíneo uniforme é aquele movimento numa reta, onde a velocidade é constante e a aceleração, portanto, vale 0. Em um certo trecho, aciona o pé no acelerador. Então, ele chega num certo trecho que ele põe o pé no acelerador.
O que podemos dizer do movimento desse carro após o motorista ter acionado o pé no acelerador? E no exercício de baixo, ele faz o contrário. Ele está em movimento retilíneo uniforme e depois de um certo tempo ele pisa no freio, né? O que acontece depois com o carrinho? Vão colocando no chat. Ninguém respondeu ainda, pessoal. Uma pergunta tão facinho desta. Ele está em velocidade constante, aí de repente ele pisa no acelerador. Ah lá, o movimento passa a ser movimento variado. Tá. Variado acelerado, variado retardado. Está travando, Carla, que pena. Depois assista a gravação, tá? Vai ser importante depois. MUV, a aceleração não é constante. Progressiva, tem gente que não está conseguindo ver a figura, que está com o áudio baixo. Às vezes é problema no celular, é problema na internet, é problema de várias coisas que acontecem, né? Eu ficaria preocupado, pessoal, se aqui ninguém estivesse vendo e ninguém estivesse me ouvindo. Como não está tendo problemas com alguns professores, né? A gente vê que não é daqui que está saindo o problema, né? Não é da emissão, e sim da recepção de vocês, se algum problema de internet, de configuração, não sei, a gente está aprendendo a mexer com essa ferramenta, né? Mas a gravação vai estar lá para vocês depois, espero que vocês assistam, caso vocês não estejam conseguindo acompanhar aqui. Olha lá, fala o movimento uniformemente variado, acelerado, irá sofrer aceleração negativa. A Gioconda falou que ela errou em cima. Mais alguém? Quando ele pisa no acelerador, o movimento é acelerado. E quando ele pisa no breque, o movimento passa a ser retardado. É isso, ele está em MUV. Vamos supor, ele está a 10 metros por segundo. De repente, ele vai pisar no acelerador, ele vai aumentar de 10. E quando ele pisa no freio, ele vai diminuir de 10. É essa a ideia de vocês? Movimento variado acelerado, movimento variado retrógrado. Retrógrado não. Coloca retardado, então, olha. Porque retrógrado a gente vai... É quando a gente observa o sentido da velocidade. Turma, eu vou dar a resposta, então. Obrigado pelas respostas, tá? Olha só, hein? Turma, a gente tem a falsa ideia, tá? De achar que se você pisar no acelerador, o carrinho vai aumentar a sua velocidade. É claro que a tendência é aumentar. A gente pisa para aumentar. E no freio também, a gente pisa no freio para diminuir. Mas olha só, existem alguns casos que se você falar isso, a pessoa pode contrapor a sua ideia. Como eu vou fazer agora, tá? Então, olha só, eu vou colocar aqui um desenho para vocês verem, ó. Imagine esse carrinho depois pegar uma subida, tá? Então, o que eu escrevi aqui, ó. Não podemos dizer nada, pois o motorista pode estar mantendo a sua velocidade constante, acionando o acelerador em uma subida. Então, por exemplo, ele estava a 10. É claro, né, pessoal? A gente não está indo no mundo real, a gente está indo naquele mundo ideal, né? Porque essa velocidade vai manter sempre 10. Tanto é que quando a gente usa movimento retilíneo uniforme, a velocidade constante, a gente não consegue quase manter ela no nosso mundo real constante, porque sempre tem uma pequena variação de um trecho para o outro. Mas agora, usando o sistema ideal, né,
a gente trabalha na física com nossos alunos, imagine ele na reta com uma velocidade de 10. Quando ele for subir, ele acelera para manter essa de 10. Porque se ele não acelerar, como nós estamos na subida, a tendência é o carro diminuir a velocidade. Então ele pode pisar no acelerador e manter essa velocidade constante. É claro que se ele pisar um pouco mais fundo, ele vai conseguir até acelerar esse carro. Mas ele pode pisar para manter esta velocidade. Então, pisar no acelerador não significa movimento acelerado, porque tem situações que ele pode acelerar o carro mantendo sua velocidade constante. E se o movimento é constante, é movimento uniforme. Aqui também, ele pode pegar uma descida. Então, ele vai segurando no freio para manter aquela velocidade. É claro que se ele pisar muito no freio, você vai mesmo retardar o seu movimento. Mas ele pode ter um controle nesse freio que ele continue com o mesmo movimento que ele tinha quando ele estava na situação da reta, tá? Então, vamos sempre ter isso em ideia. Pisar no acelerador, 99% é aceleração. Mas tem casos que pode acontecer de ele não ser acelerado, ele ser constante, tá? Vou abrir a palavra se alguém quiser comentar. Achou que alguma coisa que eu falei aqui não tem coerência? Pode falar, pessoal. A gente está aqui para estudar junto. É uma TPC que nós estamos fazendo, tá bom? Ninguém quer abrir a palavra, então está tudo certo, entenderam? É isso mesmo, não falei nada de errado. O que vocês acham? Podemos prosseguir? Beleza, então. Espero que isso tenha sido útil para vocês. Aqui é uma queda livre, né, que a gente tem sempre problema de trabalhar, porque queda livre, né, já existe, já entra movimento uniformemente variado, né? Então, como fazer isso? Sugestão, tá, do CNP, claro. Queda livre, você sempre coloque o sentido da trajetória para baixo, tá vendo? É claro, né? É evidente que o professor faz isso, porque esse sentido que a gente faz, ele é não obrigatório. Pode ser alguém que coloque esse sentido para cima, mesmo uma pedrinha caindo de queda livre. Mas é claro que se eu colocar ele para baixo, vocês vão ter como explicar melhor para os alunos isso. Porque olha só, a aceleração da gravidade, ela sempre é para baixo. E como essa pedra está caindo, vocês estão vendo que a velocidade também é para baixo. Então, ela está indo no mesmo sentido da trajetória. Então, ela é positiva, tá vendo? Eu coloquei ela uma velocidade maior que zero. E como a aceleração também é para baixo, porque sempre a da gravidade é para baixo, olha lá, coloquei ela lá. Ela também vai ser positiva. Então, a gente vai chegar que o movimento é acelerado. Então, essa pedra ela vai cada vez mais cair com maior velocidade. Agora que é o X da questão, a gente vai usar para calcular essa fórmula quando de repente pedir qual a velocidade final de queda, qual é o tempo de queda, tá? Isso significa que eu coloquei mais G vezes T, porque essa fórmula veio do movimento uniformemente variado, né, pessoal? Que é o VOT, que é V igual a V0 mais A vezes T, né? Que é a aceleração. No lugar do A, eu coloco G, que é de gravidade. Então, tá vendo que é mais GT? Por que mais? Porque o movimento está indo no mesmo sentido, né? Da trajetória e da velocidade. Torricelli também. Lembra da forma da Torricelli que a gente usa? Quando eu pedir, por exemplo, para calcular a altura, no lugar daquele ΔS vai ser a altura. Também com sinal positivo, tá bom? Então, sempre façam isso. Queda livre, sinal positivo, para não dar erro. Lançamento vertical para cima, eu coloco o sentido da trajetória para cima. A velocidade vai acompanhar esse sentido, né? Porque quando eu lanço para cima, vai chegar a uma altura máxima que ele vai parar, né? Então, a gente coloca esse sentido para cima. Se está para cima, a velocidade ela também está para cima, então ela é positiva. Porém, lembra que eu falei que a aceleração é sempre para baixo?
Então, ela vai ser negativa, porque ela está indo contra o sentido da trajetória. E sendo contra o sentido da trajetória, ela também está sendo contra a velocidade de lançamento do móvel aí, da pedrinha, de qualquer coisa que seja. Então, o que acontece? Ela é negativa, o movimento passa a ser retardado. É nesses casos que vocês vão usar agora o sinal de menos para calcular, tá? Quando vocês fazem um lançamento vertical para cima, vocês colocam o sinal de menos, porque senão vai dar erro na resposta. E isso vale para Torricelli também. Tá bom? Prosseguindo. Turma, olha só. Agora é o seguinte. Qual que é a velocidade final deste carrinho? Tá bom? Ele tem uma velocidade inicial de 8 metros por segundo, uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tempo de 3 segundos. Qual é a velocidade desse carrinho? Tá? Eu vou dar um tempinho bem rápido para vocês. O primeiro que colocar a resposta aí já está valendo, tá? Quanto que dá essa velocidade final? Façam aí. Depende, Bruno. Por que depende? Qual a velocidade final? Eu acho aquela formulinha do Voat, não é? V igual a V0 mais A vezes T, né? Tem uma aceleração aí, a velocidade está variando, o movimento é uniformemente variado. A Gioconda já respondeu que é 14 metros por segundo. Tá. Sim, para onde está a aceleração? Aceleração, Bruno, ela está indo para o mesmo sentido do carrinho, porque ela está com sinal positivo, tá vendo? Que tanto 8 como 2 estão positivos. Então aí o movimento é acelerado, né? Tá vendo? O 8 é positivo e o 2 é positivo. Ela não está sendo menos 2, ela está sendo 2. A Juliana mostrou a fórmula, obrigado, Ju. Vou colocar aqui, tá? Continuando. Ah lá, 14 metros por segundo, tá bom? Então, olha só, o que a gente vai olhar? Quero que vocês olhem sempre isso, ó. O sinal da velocidade inicial com o da aceleração, ele deu o mesmo sinal, tá? Então, aqui vai ter que dar o quê? Um movimento progressivo, porque o carrinho está indo no sentido da trajetória, e acelerado. Então, vamos ver se foi isso mesmo que deu. Deu, né? Porque vocês viram que ele estava com 8 e foi para 14, ele acelerou. Então, tá certinho lá os dois sinais de mais com mais, né? Sinais iguais, acelerado. Então, olha lá. Movimento progressivo e acelerado. Ele era 8 e acelerou para 14. Tá bom, turma? Pessoal, eu vou um pouco mais rápido agora, tá? Porque agora vocês já aprenderam a fazer a continha, tá? Então, agora vamos só focar no exercício. Olha só agora esse. Tá vendo, Bruno, agora que nós estamos colocando uma aceleração negativa com uma velocidade positiva. Então, essa aceleração ela está atrapalhando o carrinho. Então, a gente está vendo que esse carrinho ele está no movimento progressivo, porque está no mesmo sentido da trajetória, e ele vai ter que dar, com certeza, retardado. Ou seja, desse 8 metros por segundo, ele vai ter que dar menor. Se alguém quiser fazer aí para ver se deu menor mesmo, pode fazer, fiquem à vontade, tá? Mas esse 8 vai ter que começar a diminuir, porque nós estamos vendo aí pelo enunciado, né,
que o menos 2 está atrapalhando esse 8. Tá bom? Então, sem o sinal mais, os alunos podem perguntar, justamente. Então, é nessa hora que trabalha bem o sinal com eles, tá? Eles podem perguntar, se é que perguntam, né, Bruno? Porque hoje em dia, né, os alunos, quando você acaba de fazer uma explicação, aí o aluno levanta a mão, você fala, por favor, ele fala, posso ir ao banheiro, né? Sempre assim. Mas então, tudo bem. Continuando aqui. Ah lá, substituindo naquela formulinha, deu 2. O que nós estávamos esperando que desse, né? De 8, ele caiu para 2. Movimento retardado. Progressivo, porque o carrinho está indo no sentido do mais, e retardado, porque diminuiu a velocidade. Olha lá, de 8 para soprar 2. Muito bom, vocês são bem inteligentes. Continuando. Dá uma bisoiada aí agora. O que aconteceu aqui? Tá? Mesma coisa, só que eu mudei o tempo para 4 segundos, né? Antes não era 4, tá vendo? Eu dei uma aumentada nesse tempo. Deixa eu só voltar para vocês verem aqui, tá bom? Olha, lembra que o tempo era 3 segundos? Tá? Só que assim, eu vou aumentar um pouco esse tempo e vou deixar ele ainda progressivo e retardado. Tá aí. Olha lá, eu aumentei o tempo para 4. Vamos ver se ele vai continuar sendo retardado mesmo. Porque daqui nós estamos olhando que é para ser, né? De 8 para menos 2, sinais contrários. Ele parou. Bateu de novo a resposta, né? De 8, ele foi para 0, ele parou. Movimento retardado. Muito bem, olha só. Progressivo e retardado. Ele para. Eu não estou lembrado do próximo slide, mas como esse foi para 4, eu acho que o outro eu vou colocar para 5, para ver se agora o que acontece com ele. Então, vamos lá. 5. Qual que é a velocidade? Bom, você olhando o exercício, você vai ver assim, bom, ele é progressivo e retardado, ele tem que, né, ser retardado. Então, vamos ver. Deu menos 2. E agora, José, né, o que aconteceu? Por que deu menos 2? Né? Aí você olha assim, ele era 8, tinha que ser retardado, ele tinha que ir parando. Mas ele está menos 2, o que aquele menos 2 está fazendo lá? Aí você pensa bem e fala assim, esse menos 2 significa que o carrinho inverteu o movimento dele. Ele pegou e ele inverteu o sentido do movimento. Em vez de ele ir no sentido da trajetória, ele está indo contra a trajetória. Só que daí o professor tem que pensar assim, mas para ele inverter o sentido do movimento, ele tem que parar o carrinho primeiro. E se ele parou, é porque ele estava mesmo em movimento retardado, tá? Mas que momento que ele parou? Foi no momento 4 segundos, que a gente fez no slide passado. Então, ó, o progressivo e retardado ficou mesmo isso que a gente queria. Só que eu vou fazer o desenho aqui assim para vocês, ó. Olha lá. Ele foi com 8 até ele chegar no 0, depois ele inverteu o movimento e ficou a menos 2, tá? É claro que daqui para frente a tendência dele é ser acelerado, porque agora ele não vai ter mais como parar. Porque cada tempo que você colocar a mais, ele vai aumentando a velocidade, né? Se você colocar, por exemplo, 6 segundos, vai ficar 8 menos 12, né? Vai para menos 4. Então, de menos 2 ele vai para menos 4, menos 8. E assim ele vai aumentando cada vez mais o seu movimento. Mas até então, aí, ele foi retardado na hora que ele parou. Agora, eu fiz o quê? O que a gente quase não faz com os alunos, né? Por isso que a gente cai naquele bendito erro de achar que a aceleração negativa sempre é acelerada. Porque a gente não trabalha com os alunos um movimento retrógrado, onde o carrinho está indo contra o sentido de trajetória. A gente sempre trabalha o carrinho indo para favor. Por isso que a gente tem aquela falsa ideia que uma aceleração positiva é sempre acelerado e uma aceleração negativa é sempre retardado. Aqui nesse caso, não. Ela é acelerada. Por quê? Porque olha o sinal da velocidade, menos. Olha o sinal da aceleração, menos. Eles estão indo
no mesmo sentido. O vetor está indo no mesmo sentido, então o movimento é acelerado. Então vamos ver se esse movimento vai dar acelerado mesmo. Deu menos 14, de menos 8 para menos 14, aumentou. Muito bom. Esse menos só significa que ele está indo para a esquerda. Mas de 8 ele passou para 14. Mostramos que a aceleração negativa, às vezes, acelera o carrinho. Muito bom. Continuando, vou um pouco mais rápido. Olha só, a velocidade negativa, aceleração positiva. Eu não coloquei um vetorzinho lá, mas vocês já imaginam que a aceleração é positiva, ela está indo ela está indo a favor da trajetória e contra o carrinho. Então, ela vai ser o quê? Retardado. Embora ela seja positiva, nesse caso ela vai ser retardado, porque ela está no movimento progressivo. Vamos ver se ela dá mesmo retardado. Vamos ver se esse menos 8, a tendência dele é parar. Muito bem, ela de menos 8 passou para menos 2. Então, de 2 ele foi para 2. De 8 para 2, diminuiu. Movimento retrógrado e retardado. De menos 8 foi para menos 2. Você está vendo que tudo está dando certinho? Tudo que eu falei no começo, da classificação dos movimentos, tudo, a gente, fazendo exercícios, a gente comprova numericamente o que acontece. Então, por isso que a física era cheia de pormenores, cheia de coisas, né? Porque a gente vai provando uma situação, às vezes, né, usando outras alternativas. Ah, pessoal, vou voltar ao slide aqui, ó. Eu coloquei 3 segundos, tá? Mas vamos ver se eu aumentar esse tempo para 4, ele vai continuar sendo retardado. Coloquei para 4 agora. Deu 0. Muito bom. De 8 ele parou. Foi para o repouso. Retrógrado e retardado. Até agora essa aceleração tá legal. Tá dando certo. Ela está atrapalhando o movimento. Então, de menos 8, ela parou. Aí alguém pode perguntar, e se aumentar esse tempo para 5, o que acontece? Será que acontece o mesmo caso que o outro? Ele vai inverter o sentido do movimento? Vamos fazer. Ele deu 2. Nossa, ele deu com um sinal diferente da velocidade inicial? Deu. Por quê? Porque no 4 segundos ele parou, que o movimento ele era retardado, né? E depois ele inverteu o sentido e a partir daí ele já está com 2. Então, era retrógrado e retardado, ele para e depois ele volta. Bom? Pessoal, qual que é a raiz de 25? Manda rápido aí no chat. Agora vamos fazer um pouco de matemática, um pouquinho só, tá? Prometo. Se é que nós não estávamos fazendo matemática até agora, né? Aí, sim. Josiane, 5, 5. 5. 5. Eu também tenho 5. Tem gente que tem a TPC agora, né? É que essa TPC está marcada até 11h30, né? Não era até as 11, não era? Porque a gente prolongou um pouco por isso. Mas tudo bem, pega quem tiver, peço perdão, pega a gravação depois. Todo mundo falou 25, né? Então vamos lá. Não é mais ou menos 5, não, gente? Agora todo mundo está concordando que é mais ou menos 5. Não, pessoal, olha só, hein? Vamos lá. Eu sempre induzo ao erro vocês, né? Ele está errado, não é mais ou menos 5. Quantas vezes eu já falei para os alunos, por que é a raiz quadrada de 4? É mais ou menos 2, professor. Não é. Raiz quadrada de 4 são 2. E aqui não é mais ou menos 5, né? É 5. A raiz de menos raiz de 25 é menos 5, porque continua com o sinal lá da frente. A raiz quadrada de menos 25, ela não existe nos campos reais. O que acontece? Se você fizer esse menos aí sair da raiz, ele sai como raiz de menos 1, né? E esse menos 1 é i. Então a gente entra no imaginário, né? Nos números complexos, é 5i. Mas nos reais não existe raiz negativa, tá?
Agora sim, se a gente for fazer uma equação de segundo grau, quando a gente faz assim, x ao quadrado igual a 25, para calcular esse x, a gente faz o seguinte, x é igual a mais ou menos raiz de 25, tá? Que daí dá mais ou menos 5, mas não que a raiz de 25 é mais ou menos 5, é porque o x é mais ou menos raiz de 25. É a mesma coisa que acontece na equação de segundo grau, quando a gente resolve lá pela forma de Bhaskara, né? Quando a gente vai achar o x lá, que está x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a, naquela forma está mais ou menos raiz de delta. Por isso que a gente acha que uma raiz vai ser menos, a outra vai ser mais, tá bom? Eu estou falando tudo isso, pessoal, porque a gente vai usar agora a raiz quadrada, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, essa daqui é uma equação que vocês estão vendo que está mudando. Não estou querendo saber mais o tempo, estou querendo saber a distância de 4 metros, quando esse carrinho andar, tá? Qual vai ser a velocidade deles? Como o tempo está indo muito rápido, eu não vou nem pedir para vocês colocarem no chat a resposta, né? Mas vocês já estão imaginando que pode ser uma equação de Torricelli, né? Porque se não tem tempo, a gente usa a de Torricelli para fazer o deslocamento lá, né? De 4 metros. Então, vamos lá. Antes, está vendo que o 5 e o 3 é para ser acelerado, não é? Olha só. Porque os sinais são iguais. Vamos ver se ele acelera mesmo com isso. Tá. Vai chegar uma hora que vocês vão fazendo e a velocidade ao quadrado, quando vocês forem calcular ela, vai ser mais ou menos raiz de 49, né? Que vai ser mais ou menos mais ou menos 7. Aí, o que vocês vão colocar? O mais 7 ou o menos 7? A gente vai colocar sempre o mesmo sinal da velocidade inicial. Então, se era 5 lá positivo, fica 7 aqui, tá bom? Então, a gente provou que ele é acelerado. Por quê? Porque era 5 metros por segundo, e quando ele andou uma distância de 4 metros, ele já Tá, peraí. Gente, vocês me ouvem? Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Estou ouvindo. Sou a PCNP Michele, de projetos especiais. Eu estou acompanhando a TPC do Cláudio e nós tivemos aí um imprevisto, tá? Acabou a energia no bairro, no Engenho Velho. Então, o Cláudio caiu a conexão dele.
Estão me ouvindo? Sim. Sim. Sim, Michele, está ouvindo sim. Estamos ouvindo. Ok. Sim. Ele está tentando conectar novamente e retornar. Eu só peço para que vocês aguardem um minutinho, tudo bem? Ok. Tá. Ok. Obrigada. Ok. Tudo. Gente, só mais um minutinho. O Cláudio tá conectando novamente, gente, tá? Aguarda só mais um minutinho. Gente, se vocês quiserem trocar alguma informação, pode trocar, tá? Estão me ouvindo? Alô, pessoal, estão me ouvindo? Sim, Cláudio. Sim. Seu áudio tá normal, Cláudio. Só nós não estamos te vendo. Aconteceu um desastre aqui que acabou a força. Ainda bem que voltou logo. Eu até assustei que o computador deu uma pá. Falei, nossa, só faltou essa. Queimou com o meu computador, né? Mas era a queda de energia mesmo. Eu vou ter que voltar ao PPT, né? Porque vocês não estão vendo o PPT, né? Não, nós não Não. estamos no PPT. Vou colocar de volta, então, um momentinho só. Aproveitem para falar, moçada. Vocês são muito quietos. Parece professor de física, não fala muito. Aí se fosse uma TPC de sociologia, história. Capaz de sair uma piada sem graça, Paulo. Olha o Bruno. É. Vou desligar então o celular, tá? Obrigado. Ok, por nada. Eu vou mudar o PPT agora, turma. Deixa eu ligar a câmera, que eu estava desativado tudo aqui também, né? Eu vou até onde que a gente parou, tá bom? Ossos do ofício, né? Essas coisas com internet, com luz, com eletricidade. Isso acontece. Acontece, né? Com as melhores famílias. Tudo bem. É que eu já estava quase no final, tem que voltar, tem que ir toda a cidade de novo. Sim. É um tema bom da próxima semana, né? Eletricidade. Legal.
Eu estava preocupado com a gravação, pessoal, porque eu achei assim que também ia atrapalhar na gravação. Então, o pessoal que não conseguiu acompanhar, eles não iam ter a gravação, né? Então, mas acho que não mexeu, não, porque a gente continua a gravação. A gravação continua. Porque eu acho que quando o computador ele apagou aqui na queda de energia, ele não pagou para vocês, né? Então continuou legal. Aqui. Sim. Nossa, quanta coisa que eu já fiz. Agora que eu estou vendo, que eu estou cansando minha mão aqui de clicar. A gente parou naquela de Torricelli, né? Isso mesmo. Essa daqui, né? Que a gente parou. Isso, essa mesmo. Tá. Então, vamos retomar, pessoal. Desculpa, tá? Essa Quer dizer, eu mesmo. estou ocupado, né? Mas... Cláudio, só para lembrá-los, cuidado não movimentar o PPT, tá? Ah, verdade. Deixa eu colocar a configuração aqui. Foi bom você falar, porque tem uma configuração que eu mexo aqui, que eu desativo isso. Pronto, agora não tem problema. Ok. Obrigado, Gui, por lembrar, porque toda vez que a gente entra, tem que mexer na configuração aqui. Por nada. Turma, então, olha lá, deu certo, né? De 5 para 7, movimento acelerado. Vamos fazer isso aqui, ó, progressivo acelerado, de 5 para 7. Muito bem. Agora, aqui, a gente está vendo que ele tem que dar retardado. Então, eu acho que é um aviso para mim ir mais rápido, né, pessoal? Porque senão vai acabar a energia de novo, né? Porque eu estou indo muito devagar com vocês. É que eu nem falei no começo, né? Tem gente que não tem facilidade muito em física, por isso que eu estava indo mais devagar, abrindo espaço para chat e tal. Aqui, ó, vocês estão vendo que de 5 para -3, né? Os sinais são contrários, então tem que ser retardado. E quando a gente escolhe aquela raiz lá de mais ou menos 1, a gente escolhe o 1. Por quê? Porque tem que ter o mesmo sinal do 5. Então, de 5 para 1, a gente viu que o movimento é retardado mesmo. Olha só, estou indo um pouco mais rápido, tá? Porque a gente tem que conversar um pouquinho no final. Esse daqui, a gente vê que tem que dar também retardado, né? Só que deixa eu voltar no outro. A aceleração nesse aqui era 3, -3. Agora, nesse, eu mudei algumas coisas, né? A velocidade, a aceleração. Vamos ver o que acontece agora. Deu 0, tá vendo? Então, nesse sentido aqui, quando ele chegou a 0, o carrinho, né? Ele foi de 4 para 0. Então, foi movimento retardado. Tá batendo até agora, tá? Tudo está batendo com aquela fórmula da velocidade, né? Com essa fórmula da equação de Torricelli, está dando tudo certinho. Então, tudo que a gente falou lá no começo da classificação dos movimentos, a gente está confirmando aqui com os números. E se a distância fosse 5 metros, pessoal? Deixa eu voltar aqui, ó. A gente não viu que deu 4? Tá. E se a gente colocasse uma distância maior? Vamos ver o que acontece. Nossa, caiu numa raiz quadrada de número negativo. E a gente não sabe que a gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo no campo do real. Então, não existe a velocidade. Então, vamos pensar assim, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que o limite dessa aceleração, né, vamos colocar assim, o limite dessa desaceleração, em vez de falar uma aceleração que causa movimento retardado, vamos colocar assim. O limite dessa desaceleração era até a distância 4 metros. Porque depois, se você aumentar, você não vai sair mais com o carrinho de lá. Porque vai chegar no 4 metros, ele vai parar. E como essa é uma equação que não é de tempo, é de espaço, o tempo não interessa para essa equação. Então, pode passar o tempo que for, que ele vai estar sempre no deslocamento 4 metros, tá bom? Então, o que interessa para a gente é a distância. Então, essa aceleração aí de retardamento vai segurar o carrinho até no 4 metros.
Então, foi o que aconteceu. Olha, era 4, ele foi para 0 numa distância de 4. Aí eu aumentei a distância para 5, para 6, para 7, a gente nunca vai ter a velocidade, porque vai dar sempre uma raiz quadrada do número negativo. Turma, prestem bem atenção nessa agora, tá? O que aconteceu? Eu coloquei esse bendito carrinho no movimento retrógrado, indo contra a trajetória. Só que essa aceleração ela está negativa, então a gente já sabe que tem que dar movimento retrógrado e acelerado. Então, ele tem que aumentar essa velocidade de 5 aí. Vamos ver se dá. Foi para -1. A gente vai escolher o sinal de menos porque o inicial era menos, né? Nossa, pessoal, deu alguma coisa errada aí. Por quê? Porque de -5 para -1, ele está parando. Aí você pode pensar assim, PCNP Cláudio falou que sinais iguais acelera. O que aconteceu de errado aqui? Vamos ver aqui, ó. Deu retrógrado e retardado. De -5 foi para -1, né? De 5 foi para 1. E não era, porque a gente olhando lá em cima, é para dar acelerado. Eu vou abrir o chat para que vocês falem por que deu errado. Ou, de repente, até a câmera, se alguém quiser comentar alguma coisa, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um reloginho, vocês irem pensando, isso aqui está errado, deu errado, não poderia ter dado isso, né? Teria que ser um movimento acelerado, porque os sinais lá em cima estão iguais. Um tempinho de alguns minutinhos para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui meu chat para ver se alguém já vai responder. Ou se alguém quiser fazer pela câmera, abre e fala. Eu não, é que eu estou com o meu problema de participante aqui, eu não sei se o Regis está participando. Teve uma vez que eu comentei isso com ele, lá na escola Randolfo, né? E aí a gente bateu muito a cabeça por que estava dando esse erro lá, né? Se o Regis não estiver aqui agora, depois ele vai estar na gravação e vai lembrar disso, né? Que a gente discutiu muito, porque toda vez que a gente fazia aquela fórmula da velocidade, né? Que é o VOAT, dava certo. Chegava na Torricelli, quando a gente colocava o movimento retrógrado, não batia. Alguma coisa aí estava falhando. Alguém conseguiu visualizar qual foi a falha? Orlando colocou que é para colocar o +1 em vez do -1. Não, mas a gente está sempre fazendo aquela regrinha, Orlando, de colocar o mesmo sinal para a velocidade inicial, tá vendo? Se ela é -5, aqui tem que ser -1. Não é essa falha, tem outra falha. O Bruno quer falar, Bruno? Não? Pode falar, estou vendo uma mãozinha levantada, não sei se é essa a ideia dele. Bruno Soares. Ninguém mais? Olha que eu dou a resposta, hein? Ninguém viu um errinho? Eu também, viu? Eu também não vi errinho nenhum lá com... A gente fez, eu com o Regis, a gente fizemos. Aí em casa, depois eu fui olhar. Eu que invento essas modas, né? Sabe quando a gente inventa a moda, a gente acaba depois querendo saber por que alguma coisa não deu certo, né? A mesma coisa uma invenção. Você vai inventar alguma coisa, não deu certo naquilo, tem que reinventar de novo. Aí em casa, pensando, eu fui descobrir, pessoal, olha só. Tá vendo aquele ΔS igual a 4 metros? Não é para ser 4 metros. Porque quando a gente está indo, o carrinho está indo contra a trajetória, ele está decrescendo o movimento dele. Tá? Ele está indo, por exemplo, do 10 para o 4. Só que quando você faz o ΔS, você não vai fazer 10 menos 4, você vai fazer 4 menos 10. Né? Porque é sempre a final menos a inicial. Então, se o carrinho está indo no movimento progressivo, aquela variação de espaço é negativa. Então, o erro já está no anunciado lá. Sabe o que eu estou fazendo? Induzindo vocês muito ao erro, né?
Então, aquele ΔS tem que ser menos 4 metros. Então, vamos prosseguir colocando ele agora como menos 4 metros. A variação é negativa. Tá? Pronto. Aí sim, a gente colocou que deu menos 7. Escolhe o menos porque a velocidade inicial era menos. E vai ver que é acelerado, né? Que era para ser, porque o sinal da aceleração e da velocidade está igual, lá de menos e menos. Então, ela acelerou, de 5 foi para 7. Agora, ufa, deu certo, olha. Você viu os detalhes? Olha o outro de novo, olha. Tá? Deixa eu voltar naquele que eu fui muito rápido. A aceleração era menos 3. Aqui eu mudo para 3. Então, aqui o movimento tem que ser o quê? Retardado. E foi, né, pessoal? De 5 foi para 1. Muito bom. Tá acabando, tá, gente? Então, olha só. Aquela parte que foi a mais complicadinha, tá? Da Torricelli, era que a gente não tinha descobrido que o ΔS era negativo. Mas agora vai bem tranquilo até o final, lá. De menos 5 para menos 1. Beleza. Deu certinho. Ele segurou o movimento, né? De 5 para 1. Aqui, ele vai para repouso, né? A gente já tinha visto muito isso. E era para ser, né? Porque de menos 4, de aceleração é 2, o movimento tem que ser retardado, e ele segura o carrinho. De 24 ele para. E eu acho que esse aqui é o último, se não me engano. Depois tem mais alguns slides para a gente conversar só. Não existe a velocidade, foi o que aconteceu naquela vez, né? Por quê, pessoal, que não existe a velocidade? Porque quando ele chega numa variação de menos 4, ele para. Então, você pode aumentar essa variação que ele não sai mais de lá. Quando eu aumento uma variação para 5, ele não consegue mais chegar. Ele para na variação 4. Tá? Então, aqui, ele parou quando o ΔS foi menos 4. Tá bom, pessoal? Então, olha só. Vou mudar agora esse slide. Vou voltar aqui. Está com problema de mudança agora, não sei porquê. Não está mudando o slide para vocês, não, né? Não, não tá, Cláudio. Ele travou aqui, não sei porquê, Michele. Estou clicando aqui, ele não está indo. Será que é porque está pesado? Pode ser, né? Vou esperar um pouco, Pode porque ser. às vezes está pesado. Porque eu inseri uma imagem, eu acho, nele, uma imagem grande, acho que ele pesou para abrir. Pode ser que demore. É. Só enquanto o slide espera, enquanto ele vai abrindo, né? Vocês querem comentar alguma coisa até agora? Porque a TPC praticamente terminou aqui, tá? Vocês viram que tinha muita coisa, muito detalhe, que a gente às vezes pensa que não vai fazer algum erro e causa erro no exercício. Estou abrindo a palavra, é só ligar o vídeo e conversar, tá? Mi, Oi, oi. eu estou pensando em fazer o seguinte, eu estou pensando em tirar esse PPT, né? E continuar com os outros vocês. 2 que faltam. Porque acho que eu estou sentindo que ele está pesado demais, que eu coloquei uma imagem muito grande nele, né? Então a internet acho que não está. Só que daí eu vou ter que fazer tudo isso daí de novo, vou ter que, né? Pedir para os professores terem a compreensão de que eu consiga mudar esse PPT. Não sei, os professores esperam um pouco, mais um pouquinho? Ou já estão com fome? E se você abrir
PT, tirar aquela permissão lá. Mas abrir para quem assumiu o controle? Você? Não, se você tirar, muitas vezes você consegue mudar para o 35. Pular a imagem, Cláudio. Oi? Pula, vai. Mas então, mas ele não está pulando, porque ele vai de um em um. Então, mas e se você tirar? Eu vou tirar aqui, já tirei. Tá, agora ele está aparecendo para a gente aqui. Você consegue assumir o controle? Ó, Não, né? vê se mudou. Você mudou? Para você mudou? Para Não. mim mudou. Se todo mundo clicar na setinha, ele vai para o 34. Tá. Foi? Eu mudei. Deu certo, pessoal? Deu. Deu certo. O problema é comigo mesmo, então, né? Comigo não está indo. Mas tudo bem, eu vou abrir aqui minha área de trabalho e vou acompanhar aqui pelo meu PPT. Espera um pouco. Não, mas esse PPT é uma frase, né? É uma frase. Uma frase. Sim. Tá. Deixa eu abrir aqui, então, para me acompanhar com vocês, tá? Eu vou abrir meu PPT, porque no meu aqui, eu vou abrir no meu computador para acompanhar com vocês, que eu estou sem ele. Então, vamos lá, já estou abrindo aqui. Se vocês estão vendo, é melhor. Tá. Eu vou indo no 34 aqui, já que comigo é rápido. Tá, a frase é... Vocês estão me ouvindo, né? Isso. Sim. Sim. A vida é mesmo assim. Sempre que pensamos que já sabemos de tudo, nos chega novos aprendizados. Sandra Maia. Foi o que aconteceu hoje com o nosso ATPC, né? Eu ia falar OT. Parecia mais um OT mesmo. A gente, às vezes, olhando lá, a classificação de movimento, eu já sei tudo, uma coisa fácil e tal, e a gente vê que sempre tem novos aprendizados, né? Então, essa frase vale para a vida também, nossa, né? E pode mudar o PPT, turma, eu vou mudar aqui comigo. Todo mundo mudou? Sim. Tá. Não. Vamos mudando. Sim. Eu quero que vocês vão mudando até chegar lá embaixo no bit.ly. Aí vocês param. Olha, o meu travou aqui, eu não consigo ir mais. Olha, eu clico, ele não sai da página. Que estranho, né? Tudo bem. Mas ainda bem que estava no... está mudando normal. Todo mundo chegou no bit.ly lá embaixo? Sim. Sim. Tá. Sim. Então é assim, pessoal. Ó, aqui está meu e-mail, né? Tem o e-mail do Microsoft, do Google, o meu contato de celular. Por que eu falo esse contato, pessoal? Porque a gente tem um grupo, né, de professores que eu fiz. Antes, só para vocês entenderem, eu fiz 2 grupos. Um grupo que era professores de física e um grupo que era professores só de química. Aí eu achei desnecessário, porque o que eu mandava de informação para um grupo do que mandar para o outro. Aí eu fiz um grupo só, chamado Ciências Naturais, né, onde eu coloquei o link para que esses professores entrassem todos nesse grupo. Quem era professor de física não precisaria entrar, porque eu fiz esse grupo, eu renomeei esse grupo de professores de física para Ciências Naturais. Quem era de química entrou nesse grupo, tá? O professor que está aqui acompanhando o meu ATPC e não está, deixa eu voltar aqui, tá? Que está acompanhando o meu ATPC e não está nesses grupos, pode entrar no meu celular, tá bom? Fala o nome do professor, pode falar o nome, fala o nome, a disciplina e a escola que está lecionando, tá? Que eu coloco vocês nesse grupo de Ciências Naturais. Porque é bom, que nem ontem eu estava lendo vocês falarem da aula, né, do professor Lagiba, teve bastante comentários, né, que vocês fizeram, alguns compartilharam como que estava fazendo para
para passar as aulas para os alunos, a Mariana, né? Achei legal, Mariana, parabéns, aquela que você faz lá com o celular, com o vidro, e lá embaixo você coloca lá a folha para você explicar para eles. Então, vocês entram nesse meu celular que eu coloco vocês nesse grupo de ciências naturais. E outra coisa, tá, turma, para terminar. Eu quero que vocês entrem nesse formulário aqui, Ciência da Natureza. Depois, quando eu compartilhar com vocês esse PPT, tá? Eu vou compartilhar o vídeo e o PPT. Quando vocês colocarem no modo de apresentação, sabe? É só clicar nesse link aí em cima que ele abre. Forma aquela mãozinha e abre. Ou, se vocês quiserem, vocês entram lá nessa barra lá de endereço lá em cima e digita bit.ly/ATPC de Ciências da Natureza 2020, tá? Ciência sem acento. E vocês respondem para mim. Vai ser muito bom que vocês respondam esse formulário, tá bom? Que vai ser sobre a nossa ATPC, vai ser sobre alguns temas que vocês queiram sugerir para uma próxima oportunidade. E daqui a 15 dias a gente volta, tá bom? Eu falo 15 dias porque parece que semana que vem o ATPC vai ter um outro tema, que vai ser, acho que, Inova, então não vai ser comigo. É isso, né, Mia? Inova, eu acho que vai ser o próximo, né? Provavelmente. Tá, provavelmente vai ser o Inova, tá? Então, mas responda esse questionário, tá bom? Entre no meu grupo, quem não está, entre em contato comigo que eu coloco, tá bom? E para terminar mesmo agora, eu vou pedir para que vocês abram alguma palavra para falar de alguma coisa, o que vocês acharam. Foi bom o ritmo, tirando aquela queda de energia lá, o que vocês acharam? Foi assim a contento? Era isso mesmo que vocês queriam? Alguma coisa específica da disciplina? Pode abrir o vídeo aqui que estou vendo agora. Andréia, por favor. Gostei. Foi muito bom, Cláudio. Gostei bastante de Andréia, relembrar. Andréia, precisa habilitar o seu áudio. Você está com isso. Isso, pode falar. Foi muito bom, viu, Cláudio? Obrigado. Mais alguém? Excelente, Cláudio. Adorei a aula. Obrigado, querida. Relembrando os velhos tempos. Lembrando os velhos tempos. Cláudio, eu acho que a TPC deveria ser dessa forma. Oi, desculpa, está um pouco baixo o seu áudio, pode falar de novo. Acho que toda a TPC teria de ser desse jeito. Eu acho que é coisa que aproveita bastante informações boas e todos na mesma área, todos tentando tirar dúvida um do outro. Eu acho que isso é uma TPC bem aproveitativa, tá? Eu gostei muito. Eu acho que o tema da próxima matéria aí, podemos optar aí por calorimetria ou por elétrica. Bom, eu adoro elétrica, né? Mas vamos depender do pessoal aí que vai querer, né? Obrigado, Carlos. É que eu pensei, né? Vocês têm tanta coisa no TPC que vocês fazem, né? Que vocês olham lá o trabalho remoto, né? O que vocês usam com os alunos, né? Se é YouTube, se é Facebook, se é WhatsApp, se é Classroom, né? Essas coisas estão vendo bastante já. Sistema de avaliação, como avaliar. Eu fiquei pensando, eu falei assim, por que não fazer uma TPC mais específico para eles, né? Eu acho que isso que está faltando bastante, porque a gente não tem mais a OT que a gente tinha antigamente. Então, se isso foi bom para vocês, eu fico muito feliz, tá bom? Então, eu agradeço a participação de todos, tá? E não esqueçam de entrar no formulário, porque aquilo, para mim, vai ser legal, porque vocês vão sugerir alguns temas para os próximos que vão vir. E eu acho que vão ser muitos ainda, né? Porque ainda a gente nem chegou no pico da pandemia, infelizmente, né? Obrigado. Um abraço, beijo para as meninas, abraço para os meninos, muito obrigado. Michele, de coração, obrigado pela ajuda, você foi muito essencial, tá?
Eu também ontem ajudei bastante a Érica, é sempre assim, sempre tem que ter uma retaguarda, porque a gente sempre tem essas coisas que são falhas, né? Isso. Eu que agradeço, Cláudio. Estou à disposição. Obrigado. Pessoal, eu vou parar a gravação e agora eu vou também sair da reunião, tá bom? Obrigado, viu? Tchau, turma. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Obrigado, Cláudio. Mas... Tchau.